Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem também fez o mundo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2. Não gastarei muito tempo para mostrar quem é o autor desta epístola, que de fato entre os teólogos é duvidosa. Nossa tradução prefixou o nome de Paulo a ela, sendo mais provável que seja ele. E embora o autor dele não seja certamente conhecido, ainda assim não deve ser excluído do cânon, pois há outros livros das Escrituras que os autores deles não são conhecidos, ou pelo menos não prefixados por eles mesmos, como nas Epístolas de João, seu nome não é mencionado nelas, prefixado é pela igreja, de uma época para outra, conhecido pelo seu estilo que é seu. A razão pela qual escolhi falar dessa epístola é porque ela menciona e fala de Cristo e de seus ofícios, mais especialmente de seu sacerdócio. Mais do que qualquer outro livro das Escrituras que conheço, não professarei o manuseio exato de todas as coisas neles contidas. O escopo do apóstolo pode aparecer se considerarmos a quem ele escreveu aos hebreus, que eram judeus. Ele não escreveu aos hebreus ainda não convertidos, como pode aparecer em todas as passagens de toda epístola, mas ele falou para aqueles que já haviam sido iluminados e conheciam a Cristo, que haviam entretido a doutrina do Evangelho. Isso podemos observar que nenhum livro da Escritura foi escrito para qualquer outro, exceto professor, crente e não para incrédulo. Agora os judeus se apegavam à lei, às cerimônias e sacrifício legal, todos os quais eram apenas tipo de Cristo, e eles ignoravam a verdadeira excelência, natureza, valor e prerrogativa de Cristo revelado a eles, especialmente de seu sacerdócio e sacrifício que ele ofereceu acima de todos os outros. O escopo do apóstolo é estabelecer o evangelho acima da lei e elevar seus corações a uma alta estima de Cristo, para mostrar que Cristo era o fim da lei cerimonial, para que todos os tipos cessem agora. E porque ele escreveu os judeus a esse respeito, tudo o que ele fala ele prova no Antigo Testamento através de todo o livro, e é anotado em todas as ocasiões, porque o Antigo Testamento tem autoridade com os judeus, e ele faz em todos os lugares, de vez em quando, um curto uso dos pontos doutrinários que ele apresenta. Ele gasta este capítulo para provar que o Senhor Jesus Cristo era Deus tanto quanto o homem. Ele faz este uso breve no capítulo 2, versículo 1. Portanto, devemos dar mais atenção às coisas que ouvimos. O primeiro capítulo prova que o Senhor Jesus Cristo é mais do que um homem, embora ele fala algo dele neste primeiro capítulo, que ele pertence apenas como Deus. Ainda assim, todo o resto que ele fala dele como mediador argumenta que ele é mais do que um homem. O segundo capítulo prova que ele é homem, de modo que, como vocês têm o escopo dos dois primeiros capítulos, também de toda epístola. No primeiro versículo, ele interrompe o argumento de toda epístola, sendo para avançar o Evangelho e Cristo e a doutrina do Evangelho antes da doutrina da lei, e isso em razão de Cristo revelado nela e Cristo revelando isto. Ele faz uma comparação entre os tempos da lei e o tempo do Evangelho, e prefere o tempo do Evangelho antes do tempo da lei. Deus falou aos pais pelos profetas, mas a nós por seu Filho. Agora veja quanto o Filho de Deus excede os profetas, tanto a doutrina do Evangelho, a doutrina da lei, e vejam quanto o sol, que é a fonte da luz, excede as estrelas, e a luz do sol, a luz das estrelas. Tanto a luz que Cristo nos trouxe no Evangelho excede a luz da lei. Em segundo lugar, ele falou aos pais, mas aos poucos, por parcelas. Ele tinha um pouco de luz agora e logo um pouco mais de luz, mas não tinha tudo de uma vez. Mas no tempo do Evangelho, tudo era derramado para você de uma vez. Em terceiro lugar, no tempo da lei o Senhor falou de várias maneiras, mas agora você tem apenas um caminho, e esse caminho é claro. Antes, no Antigo Testamento, ele se revelava obscuramente. Ele era capaz de moldar seu discurso em muitas formas, como os homens, quando têm noções de quão são obscuras, costumam usar várias expressões para torná-las claras. Assim, a lei sendo obscura, Deus foi bom em entregá-la de várias maneiras, como em um enigma por Urim e Tumim, pelos profetas, mas agora ele fala clara e claramente por seu Filho. Portanto, ele é chamado resplendor de sua glória, a imagem, o caráter e a expressão viva de Deus. O mesmo Deus que falou no Antigo Testamento falou de novo. Aquele que falou com Abraão, Isaac e Jacó, ele fala com você agora. Aquele que Deus falou pelos profetas, fala agora por seu Filho. Portanto, certamente a fé dos pais não é contraditória à nossa fé. Hebreus capítulo 13 diz:
Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Cristo desde o princípio do mundo, o mesmo Deus que falou, portanto, todas as promessas que estão no Antigo Testamento, você pode aplicá-las todas agora. Por quê? Porque é o mesmo Deus que falou com eles e fala agora conosco. Aquele Deus que ouviu as orações de Abraão, Isaque e Jacó no Antigo Testamento e atendeu suas petições com quem eles estavam tão familiarizados. Podemos ter comunhão com o mesmo Deus. Essa promessa que foi feita a Josué em particular, não te deixarei nem te desampararei. Capítulo de Hebreus, capítulo 10. Se aplica a todos os crentes e é baseado nisso que o mesmo Deus que falou no Antigo Testamento fala no Novo. Examine todo o Antigo Testamento e veja que Deus, você o encontra ali, o mesmo Deus você encontrará no Novo. Veja que castigos ele trouxe sobre ele no velho mundo, o mesmo que fará agora. E veja como ele tratou com seu servo, como ele estava irado com Moisés por um pequeno pecado, assim da mesma maneira ele tratará com você, se você andar da mesma maneira. Segundo, grande Deus não fala imediatamente aos homens, mas imediatamente por outros. Antes ele falou aos homens por seus profetas, mas agora por seu Filho, que assumiu nossa natureza sobre ele para que ele pudesse ser um orador adequado. Assim como não podemos ver a Deus e viver, também não podemos ouvir Deus e viver. O Senhor, quando ele entregou sua lei, começou primeiro a falar sobre si mesmo, e as pessoas ouvem sua própria voz. Deuteronômio capítulo 9, versículo 15 ao 16. Mas o povo não podia ouvir a voz de Deus, pois eles disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, mas não deixe Deus falar conosco, porque não morramos. Eles, sendo pecadores como nós somos, eles não foram capazes de ouvir Deus do céu, pois sua voz fala trovões e fere. E sobre este pedido que o povo fez a Moisés, veja que Deus diz em Deuteronômio capítulo 18, versículo 17: eles falaram bem o que falaram, portanto o que ele fará, eu levantarei um profeta dentre seus irmãos. E veja sua misericórdia e seu pedido, ele aproveita para prometer o Messias, sendo uma das promessas mais claras que eles tiveram até agora. É verdade que eles enviariam muitos profetas antes, como precursores de Cristo, mas no final ele enviaria Cristo, que deveria ser um profeta como Moisés, para falar com eles. Deus se aproveita para fazer promessas quando os pobres estremecem e tremem, porque Deus falou com eles. O que ele promete a Cristo. Assim o Senhor aproveita uma pequena ocasião para fazer a maior promessa de Cristo, sendo uma das promessas mais claras que eles tiveram até agora. Primeiro uso. Portanto, vendo o Senhor quando ele fala por outros, e há uma grande razão para isso, porque é seu próprio pedido que Deus não seja pior em entregar sua palavra. Não os desprezes, porque os homens se esforçam para entregá-lo a você, pois é seu próprio pedido. Se ele mesmo falasse, ele o mataria a cada palavra. Portanto, não tire vantagem, porque Deus não repauda com trovões, mas recebe a palavra como a palavra de Deus, pois o próprio Deus falaria com você se você pudesse suportá-lo, mas porque você não é, portanto, ele fala por outros. Segundo uso, deve ensinar os ministros a não abusar a voz de Deus. Devem tomar cuidado para não falarem nada além do que Deus revelou. Embora os falsos profetas falem o que é contrário à vontade de Deus, e Deus ouça por um tempo e não manifeste sua ira, porque ele pode por um tempo dispensar-se de si mesmo, ainda assim chegará o tempo em que a ira de Deus se acenderá contra eles. Eles não devem abusar do povo em dar razão aos seus próprios pensamentos em vez de Deus. Para ver o que Deus diz em tal, Deuteronômio capítulo 18, versículo 20. O profeta que tiver a presunção de falar em meu nome uma palavra que eu não lhe ordenei que falasse, esse profeta morrerá. Observação 3. E assim Deus falou em seus profetas, nós traduzimos por eles, mas o original está neles. Um rei, embora nunca esteja tão longe e não esteja por apoiá-lo, ainda assim pode-se dizer que ele fala, embora não no embaixador. Mas quando o Senhor fala por seus ministros fiéis, ele não apenas se senta no céu e fala por eles, mas fala neles, ajudando-os. Ele está em seus corações e em sua língua. Deus acompanha a palavra no coração dos ouvintes. Para que os ministros, portanto, não trabalhem para obter o Espírito Santo em seus próprios corações, para que eles não apenas falem por eles, pois assim o faz por homens iníquos, mas neles para que o Espírito que se apossa deles como santos, fale neles como ministros, para que a palavra que pregam seja a administração do Espírito no coração dos que o ouvem. Quarto, chegamos à maneira como Deus falou com eles no passado. Ele falou por parcelas, por parte, por muitas partes, por assim,
A palavra significa: o Senhor a princípio trouxe apenas uma promessa, e isso obscuro. Ele deixou cair apenas uma palavra para Adão no paraíso da semente prometida. Ele deu apenas uma intimação, uma sugestão de que deveria vir um Messias. Então ele foi adiante, e quando ele veio a Abraão, ele renovou aquela promessa e acrescentou um pouco mais. Ele acrescentou um juramento. Ele mostrou a Abraão não apenas que ele deveria ser um homem, mas que ele viria de sua semente, e que nele todas as nações da terra seriam abençoadas. Assim, ele ampliou a antiga promessa. E tudo isso enquanto não havia sacramento. Aqui era uma promessa e não um juramento, mas não sacramento. Então ele continua a dar circuncisão a Abraão, que corresponde ao nosso batismo. Depois ele acrescenta a Páscoa, que responde à ceia do Senhor. E então ele revela a Moisés diversos tipos de lei cerimonial. Então ele revela mais claramente a Davi a ressurreição e a ascensão de Cristo. Então a Isaías que ele deveria nascer de uma virgem. Capítulo 4. Que ele deveria ser circuncisado, que ele deveria levar nossas dores e ser um homem de dores, e derramar a sua alma até a morte. E a Zacarias ele revelou a sua pobreza, e a Malaquias seu precursor. Assim, aos poucos ele revela não tudo de uma vez. O velho mundo começou com um pouco de conhecimento. Eles tinham a adoração de Deus e os sacrifícios, e eles conheciam o dia do julgamento, como Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou sobre isso. Eles conheciam algumas verdades fundamentais, os fundamentos da fé, mas conheciam a Cristo aos poucos. Eles sabiam algo de si mesmo, porque Adão caiu outro dia, mas ele sabia pouco de Cristo, que foi revelado a eles aos poucos. O Senhor costuma revelar-se, ele fez assim com a igreja em geral. Embora ele tenha revelado tudo para o assunto contido no Novo Mundo e no Novo Testamento, que será revelado até o fim do mundo, ainda em relação à luz pela qual isso é discernido, Deus prosseguiu aos poucos. Considere a recuperação da luz do Evangelho sobre o papado como foi aos poucos. Os homens a princípio sabiam apenas um pouco, seus corações estavam voltados apenas contra as imagens de papado. Eles conheciam apenas alguns pedaços da verdade. Wycliffe e John Hus foram mais longe. No tempo de Lutero, eles conheciam a justificação pela fé, e então o papado caiu sobre os ouvidos de Lutero. E ele disse, se eles permitissem que ele fosse mais longe, mas quando Deus desatou todas as telhas, aquele papado estava pronto para ser derrubado. Então Calvino entra. Assim Deus continua a revelar-se, como ele tratou com o povo dos judeus em relação ao assunto, e como conosco pela maneira, pois os judeus tiveram o assunto revelado a eles aos poucos, mas tivemos o assunto dado em uma só vez. Assim como cristão particular, ele os descobre primeiro por si mesmo, e então eles pensam que em sua primeira conversão eles veem muito em seu coração. Ainda assim, ele vai além para revelar mais corrupção a eles, e então ele revela Cristo e seu amor eletivo a eles. Ele os conduz como eruditos através de várias formas, e embora a princípio no centro eles sabiam tudo o que é necessário para a salvação, ainda assim as coisas são batidas depois até uma circunferência. Eles conhecem o suficiente de Cristo a princípio para salvá-los e de si mesmo o suficiente para humilhá-los. No entanto, Deus permite que a roda passe por cima dele repetidas vezes. Ao ler a Escritura, observe, leia um capítulo hoje, e quando o homem coloca seu coração em uma estrutura espiritual, ele verá muitas verdades. Deixe-o ler no dia seguinte e ele verá algo mais. A razão é porque Deus se revela aos poucos. Que, de fato, os homens são incapazes de tudo ao mesmo tempo. João 16:12. Nosso Salvador, embora tenha vindo para revelar toda a plenitude, ainda assim quão incapazes foram os apóstolos de aprendê-la. Ele estava disposto a entregar alguns deles ao Consolador. Paulo, quando veio pregar aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, ele tinha muitas verdades que não podiam revelar a eles, pois enquanto eram carnais, não eram capazes de todas as verdades. Mas à medida que a carne se esvazia do homem, o conhecimento cresce. Então, em Isaías capítulo 27, versículo 13, ele estava disposto a falar aos poucos, linha sobre linha e preceito sobre preceito, como ensinar as crianças um pouco agora e um pouco depois, pois elas não suportam ficar muito tempo presas aos seus livros. Assim é Deus dispostos a fazer com o dele. E como no ensino de jovens acadêmicos, o que os tutores fazem? Eles leem primeiro o compêndio, sistema, e então encaminham-los para tais comentários que ampliam as verdades.
Assim Deus ensina primeiro o catecismo, que contém verdade fundamental e curta, e depois repassa muitas verdades de maneira mais ampla em seus corações. Um pintor desenha apenas algumas linhas com carvão preto. Ele desenhará a forma do rosto de um homem, mas depois o pintará com cores e óleo. Assim Deus faz com sua igreja e com homens particulares, assim como o mestre faz com seu aprendiz. Ele não lhe ensinará todo o seu conhecimento no início, mas ele reserva algo que felizmente ele não ensinará antes de sair de seu ofício. Ele o ensina aos poucos, assim Deus se comprometeu por aliança a ensinar você a conhecê-lo, mas algo que você não saberá até que você mais sobre sua tutela. E isso ele faz primeiro para humilhar o seu povo, ele o fará saber, mas em parte. Embora os jovens convertidos tenham pouco conhecimento, quão orgulhosos eles são, muito mais se tivessem tudo de uma vez. Também, em segundo lugar, mostrar os tesouros em si mesmo. Em Cristo há tesouros que irão cavar até o fim do mundo. Os homens ficariam cansados se ainda tivessem a mesma luz, portanto Deus continua a descobrir, embora a mesma verdade, mas com novas e diversas luzes. Assim Deus se revela aos poucos. 1. Trabalhemos para crescer em conhecimento. Deus se revela aos poucos, portanto, não se prenda aos primeiros princípios da religião. É a exortação do apóstolo aos Hebreus no capítulo 6. Há muita ignorância, portanto, trabalhe para chegar à perfeição e crescer em Cristo. Ele se revela aos poucos, não como se já tivesse obtido, portanto, há mais conhecimento a ser obtido. A maior parte do que você conhece é a menor parte do que você não conhece. Segundo, pode ensinar aos ministros a elevar a idade em que vivem, no conhecimento, embora da mesma verdade, de uma maneira mais clara. Em Mateus capítulo 13, versículo 52, diz que aquele que é um escriba correto, que está apto para servir a igreja de Deus, é como um oferta e chefe de família, que traz coisas novas e velhas. Não há nada mais Deus descobre para ele mais, ou mesmo por uma luz adicional do que para outro. Terceiro, pode humilhar os jovens cristãos que pensam, quando são convertidos pela primeira vez, que têm todo o conhecimento e, portanto, se encarregam de censurar homens que estão há muito tempo em Cristo, e a partir de sua própria experiência formarão opiniões comparando apenas algumas notas entre si. Aí você sabe apenas um pedaço do que você deve saber. Quando você estiver em Cristo por 10 ou 20 anos, então fale, então essas opiniões de você têm agora cairão. E a experiência mostrará que elas são falsas. Eles se consideram como um Paulo, que nada pode ser acrescentado a eles, mas o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, quando eu era criança. Ele toma uma comparação de uma criança como sendo um homem mais elevado ao seu estado espiritual, e você também deixará de lado as coisas infantis. Ponto. Se Deus nas eras anteriores se revelasse apenas aos poucos, e se esse conhecimento aos poucos que ele tinha por centímetro e centímetro o tornasse santo, pois quão santo eram Enoque e Abraão, que tinham apenas uma promessa. Então, quanto mais santos devemos ser, que tivemos uma descoberta tão completa. Se uma promessa operou tanto em seus corações, quanto mais tantas promessas no nosso. Quinto, aqui vemos que Deus opera nos homens aos poucos. É a comparação de Salomão, que a justiça brilha como o raiar do dia, até chegar ao dia perfeito. A conversão do estado da natureza para o pecado da graça é chamada de a saída das trevas para a luz. Agora a luz vem ao mundo aos poucos. Um homem que se senta à noite, quando o primeiro raiar do dia ele não pode discernir, mas meia ou quarto da hora depois que ele começa a ver a luz. Assim é com muitas pobres almas, eles têm luz interrompendo sobre eles. Eles podem dizer que estavam nas trevas, mas no instante em que esta luz entrou, eles não sabem, porque Deus se revela aos poucos. Agora devo mostrar como Deus se revela. Ele lançou a si mesmo e suas revelações em vários moldes e formas, e em várias maneiras de se expressar, para que pudesse se revelar ao povo. Como o Izzy foi capaz de se moldar em vários moldes em seu vário trato com os homens, assim também Deus se revelou de várias maneiras. Assim ele fez sobre o Antigo Testamento. Em Oséias capítulo 11, versículo 10, é dito que ele multiplicou as visões porque ele era variado nela. Ele usou diversas semelhanças e expressões de si mesmo enquanto falava pelos profetas. Temos isso mais claro em Naum capítulo 11, versículo 6. Se entre vós houver profeta, ou o Senhor me darei a conhecer a ele em visão, e em sonhos falarei com ele. Assim você vê que existem várias maneiras pelas quais Deus falou aos homens, por visões e sonhos, e em discursos sóbrios, mas quando ele veio a Moisés, que era um tipo de Cristo, pois ele é dito ser um tipo neste particular, quando é dito, eu levantarei um profeta como você.
É dito que ele falou com ele, boca a boca, como o homem fala com seu amigo. Números capítulo 11, versículo 8. Ele fala com ele de maneira aparente, mas por todos os profetas ele falou em discurso sóbrio, em enigmas. Assim, na visão da grande águia, em Ezequiel capítulo 12, versículo 2, é chamado de enigma. Ele fala às vezes por visões e às vezes por sonhos. No entanto, as visões eram coisas mais claras do que falar por sonhos. Por isso é dito: os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Os jovens tinham parte inagudas e, portanto, tinham uma revelação mais clara. Assim, Deus se revela a José em sonhos e, portanto, ele é chamado de sonhador de seus irmãos. Ainda é chamado de palavra de Deus. Então, uma dica na oração, quando vem com evidência, é a palavra de Deus, como foi para José. Ele se revelou por sonhos para mostrar primeiro que pode fazer o que nenhum outro professor no mundo pode, pois nenhum outro professor pode ensinar seus eruditos quando eles estão dormindo, mas ainda assim o Senhor fez e assim ele ainda pode fazer. Em segundo lugar, ele fez isso para mostrar que ao revelar sua mensagem, a razão deveria estar adormecida, e isso deveria estar sujeito à revelação de Deus. Ele também se revelou por meio de visões e, nesse sentido, os profetas são chamados de videntes. Ele se revelou igualmente por Urim e Tumim, apenas essa revelação não era um pouco questão de doutrina, mas de prática quando eles lidavam com tal e tal negócio. Ele se revelou igualmente por tipos, toda a lei cerimonial era apenas tipos de coisa por vir. De todas essas várias maneiras, o Senhor se revelou aos homens em tempos passados. As razões disso são estas: ao revelar sua mensagem, a razão deve estar adormecida, e isso deve estar sujeito à revelação de Deus. Porque ele mostraria como aporta em outro caso sua uniformidade de sabedoria. Efésios 13:10. É propriedade e habilidade de um homem sábio ser capaz de ser representado de várias maneiras, e Deus sempre se deleitou em fazê-lo quando ele se revela. Ele seguiu duas maneiras de trabalhar revelando-se. Primeiro, na obra da criação, diz que as coisas invisíveis de Deus são vistas claramente, sendo compreendidas pelas coisas que são feitas. No entanto, esta luz é apenas uma luz escura. E, portanto, em segundo lugar, ele se revelou na lei, onde a imagem de sua santidade, justiça e sabedoria apareceu. E as duas coisas são os catecismos dos anjos, como posso chamá-los, que eles e o velho mundo estudaram por muito tempo, e no final saiu outra edição dele mesmo, e tudo o que está nele, e isso é o Evangelho. E o texto diz que ele fez isso para mostrar sua multiforme sabedoria. Assim, Deus tem mais do que uma maneira de representar-se ao seu povo. Segunda razão. Em segundo lugar, porque há variedades de apreensões. Um homem será mais tomado por uma forma de revelar e outro por outra. Assim, os sábios foram conduzidos a Cristo por uma estrela, Deus trabalhando nele de acordo com suas apresentações. Então, os apóstolos, sendo pescadores, quando pegaram um grande peixe, Cristo falou com eles em sua própria língua e disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Agora existem vários dons na igreja que são apenas várias maneiras de Deus se revelar. E como no ministro há vários dons, também nos ouvintes há várias apreensões. Alguns amam um ministro estimulante, outros um mais racional. Como são as apreensões dos homens, eles também favorecem e apreciam os presentes dos homens. E porque os homens têm várias apreensões, por isso designou vários dons. Assim Deus fez ao converter os homens. Ele converteu um homem pela aflição, outro ele converte por sua palavra, outro pelo bom exemplo que vem do outro. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Para que eles possam, sem a palavra, serem ganhos pela conversão casta. Para que o Senhor tenha várias maneiras de realizar sua obra revelando. Assim Deus deixa o homem cair em múltiplas tentações de vários tipos. Os procedimentos de Deus são muito variados. Alguns homens ele humilha com aflição, outros ele supera com misericórdia. Às vezes ele trata de uma maneira e às vezes de outra, para que, se Deus lhe deu Cristo, você não fique pensando que porta você entra, que vento te levou para o céu, pois Deus tem muitas maneiras de levá-lo dentro. Deve ensinar tanto aos ministros a moldar as verdades em várias formas e formatos, porque eles têm várias apreensões para falar. O próprio Deus usou uma variedade de simulado por seus profetas para esse fim, para que pudesse falar a apreensão do povo. Assim devemos fazer, pois Deus o fez. Cristo usou muitas parábolas com o mesmo propósito, expressando fé para nós sobre várias expressões, como às vezes vir a Cristo, comendo de sua carne e bebendo de seu sangue, às vezes confiando nele e acreditando nele. Por quê? Porque nos crentes há várias apreensões. Receber a Cristo é a noção que expressa a obra da fé em um homem, em outro. Vir a Cristo é a noção que expressa a sua fé em outro, comendo Cristo, saborear com sua apreensão. Assim, Cristo moldou de várias maneiras para ser adequado a vários crentes. Novamente é dito, ele falou pelos profetas aos pais.
aqueles sobre o Antigo Testamento são chamados pais, porque eles foram primeiros em Cristo. É uma honra agora ser um velho convertido e, portanto, ele coloca isso como quem primeiro confiou em Cristo. Por isso são famosos em sua memória eterna. Os santos sobre o Novo Testamento, desde o tempo dos apóstolos, muitos ou a maioria deles, só a maioria se foi, mas porque estes foram os que primeiro creram, temos um registro de todos os antigos dignos até o fim do mundo. Eles são chamados de pais, e portanto é uma honra ser o primeiro em Cristo para que possamos ser modelo e exemplo para os outros. E é um grande motivo para voltar e entrar em Cristo em breve, pois é dito, eles obtiveram boa fama por meio de sua fé. Hebreus capítulo 11. Pois começaram a crer primeiro quando havia pouco exemplo e encorajamento antes dele é uma grande honra para a fé, e dar à fé um bom relatório. Assim Adão creu, tendo apenas uma promessa, e Abraão sendo chamado de um pai pagão, e tendo pouca promessa, sendo ele o primeiro exemplo de todos os que creram, ele é chamado pai dos fiéis. Deus o honrou por isso, mas estes, embora sejam chamados de pais, ainda em comparação com os tempos do Evangelho, são chamados apenas de filhos, e é a expressão do apóstolo, em Gálatas capítulo 4, versículo 3. Os privilégios dos homens sobre o Evangelho estão muito acima dos deles, embora fossem pais, ainda assim as coisas que não eram para eles são reveladas a nós. E é dito em 1 Pedro capítulo 11, versículo 12, que eles nos serviram da mesma forma, embora aqueles que viveram muito mais perto dos tempos primitivos do que nós, que vivemos nestes tempos, embora honremos suas memórias e os chamemos de pais, ainda podemos dizer com verdade que há mais da glória do Evangelho revelada para nós nos dias da reforma do que foi para ele.